16 de março de 2016. Tite escala Corinthians com Maicon e Luciano entre os titulares, nos lugares dos suspensos Rodriguinho e André, para enfrentar o Cerro Porteño nesta quarta-feira pela Libertadores. Na Venezuela, São Paulo enfrenta a lanterna do grupo para encostar nos líderes. Atacante Chiesa, que ficou no Brasil, é anunciado como reforço do Vitória. Com mudanças na equipe, Palmeiras viaja para o Uruguai em busca da confiança na Copa Libertadores. Santos bate 15 de Piracicaba e se torna líder geral do Paulistão. E ainda, FIFA pede indenização a Marim, Del Nero e Ricardo Teixeira. E ex-presidente da CBF diz que irá processar a entidade. Os preparativos do Atlético Mineiro para o confronto com o Colo-Colo pela Libertadores e do Flamengo para a estreia na Copa do Brasil. Olá, olá, muito boa noite. O Gazeta Esportiva dessa quarta-feira começa falando de Libertadores da América. Depois do Santa Fé vencer ontem o Cobressal por 3-0, o Corinthians precisa da vitória essa noite sobre o Cerro Porteño para voltar a liderar o Grupo 8. E já entrando aí nesse clima do jogão, a gente vai direto para Itaquera, palco da partida de logo mais, para conversar com o repórter Osmar Garrafa, que acompanha a movimentação lá no estádio. Boa noite, Garrafa. Como é que tá o clima por aí? Boa noite, Anitta. Aqui, é claro, o clima de expectativa é a sequência da Copa Libertadores da América. Daqui a pouco teremos a abertura do Grupo 8, né? Do Corinthians na fase de retorno. O Corinthians, que ele é o terceiro colocado, porque o Santa Fé ontem venceu o Cobressal, meteu uma goleada no Cobressal. O Santa Fé tem 7 pontos, o Cerro também tem 7 e o Corinthians, que enfrenta o Cerro, tem 6 pontos. Então o jogo de hoje, com o Cobressal na última colocação, somando nenhum ponto. O jogo de hoje vale para o Corinthians assumir a liderança do grupo ou então ficar fora da zona de classificação. Por isso, Anitta, a partida de logo mais, 21h45, é de fundamental importância. Ainda pouca gente aqui na Arena Corinthians em Itaquera, zona oeste da cidade de São Paulo, foram colocados à venda 47 mil ingressos. A última parcial dava conta de que 36.500 foram vendidos de forma antecipada e as bilheterias continuam abertas até momentos antes da partida aqui mesmo no estádio do Corinthians em Itaquera. O repórter Fernando Gavini, Anitta, acompanhou ontem o trabalho do técnico Tite. A última preparação para o jogo de hoje. Vamos acompanhar como foi esse preparativo na reportagem de Fernando Gavini. A Arena Corinthians vai estar lotada. Até ontem, 36.500 ingressos foram vendidos de forma antecipada para ver o Timão encarar o Cerro Porteño. É pegar esse carinho do torcedor, e que ele nos traga esse carinho, e que a gente transforme isso na qualidade técnica individual, na capacidade de saber da pressão do jogo, da importância do jogo, que o técnico aqui às vezes está com a boca seca para falar, porque ele também está com a expectativa do jogo, mas saber que na hora do jogo tu vai produzir aquilo que tu treinou, aquilo que tu tem a qualidade técnica, aquilo que mentalmente tu está muito focado e muito atento. Isso é fascinante, isso a Arena dá. Jogar em casa será uma das armas do Corinthians para superar o adversário, que semana passada tirou do Timão a invencibilidade na Libertadores. Mais do que torcer pela vitória, os corintianos que vão encher a arena estarão sedentos por vingar a derrota ocorrida em Assunção. Eu não quero retirar do torcedor essa vontade dele de poder dar o troco. É natural do torcedor, não pode ser vingança nossa. Nós temos que jogar futebol. Se vingança não é um sentimento compartilhado, Tite tem a mesma opinião da torcida no que se refere ao motivo do time ter perdido semana passada. Depois de um ótimo primeiro tempo, o Corinthians levou a virada por conta das expulsões de André e Rodriguinho, que acabaram levando uma dura do treinador pelo ocorrido em Assunção. Estava o André e o Rodrigo, e um brincou com o outro e sorriu. Aí eu olhei para os dois assim, vocês dois não tem nada que sorrir. Vocês têm que ficar com o bico desse tamanho e bem quietinho. Porque vocês dois deixam de estar no grupo para que o técnico possa optar. Os dois baixaram a cabeça e disseram, professor, a gente está triste pra caramba, que a gente sabe que errou, mas a gente não está, nós estamos muito sentidos e talvez é uma forma até da gente tentar elaborar isso tudo. A escolha dos substitutos dos jogadores expulsos obedeceu critérios técnicos. Um dos destaques da vitória de 3-0 de domingo sobre o Botafogo de Ribeirão Preto, Maicon ficou com a vaga de Rodriguinho. E aí eu vou para o treinamento, ele faz. Aí eu vou para o jogo, ele faz. Aí eu vou para o jogo contra o São Paulo, ele faz.
Aí um jogo contra o Botafogo ele faz? Ele se escalou, não fui eu. Para o ataque, Luciano ganhou a disputa com Danilo, para dar a cara que Tite pretende ver do Corinthians nesta quarta-feira. As infiltrações, o facão, a diagonal, a presença diária dele, ela é maior. O Danilo flutua mais. Quando o Danilo joga de 9, ele não joga de centroavante. Ele joga como mais um homem de composição do meio-campo. Porque a ideia é jogar com 4 meio-campistas, com 2 atacantes e com uma linha de 4. Buscando esse equilíbrio, os 2 atacantes são Luca e Luciano. Os 4 meio-campistas, Guilherme, Giovani, Maicon e Bruno Henrique. Bom, tá certo. Tá aí o técnico Tite confirmando o Corinthians, que tem as ausências do Rodriguinho e do André, como foi destacado na reportagem do Fernando Gaviria. Os dois foram expulsos na partida contra o Cerro Porteño, o jogo da ida. Agora eles cumprem automática. Além disso, o Elias continua no departamento médico. O Corinthians confirmado, escalado mais uma vez com Cássio, Fagner, Felipe, Iago e o Wendel pela lateral esquerda. No meio-campo, Bruno Henrique, o garoto Maicon, ganhando uma oportunidade ao lado do Giovani Augusto, Guilherme e Luca. E lá na frente, o Luciano. O árbitro será um argentino logo mais aqui em Itaquera, Anitta. O Patrício Lustô. E a torcida corintiana aos poucos chegando, de gente vindo de longe. Ó, pode chegar aqui mais, pessoal. Vem cá. Ó. Fiel de Guaíra, São Paulo. Isso aqui, ó, Marabá. Agora, seu nome, por favor. É Berão. Veio de Marabá do Pará. Quase 3.000 quilômetros, mas valeu a pena. Tá demais aqui. Quanto vai ser o jogo? Emocionado. A 3-0 tá bom. 3-0. Você veio da onde? Da onde você veio? Guaíra, chega aqui, pera, chega perto aqui. Sou do interior. Interior de São Paulo. Guaíra, isso. Seu nome? Wilber. Quanto vai ser? 3-1 Corinthians. 3-1, você? Eu, Jean, Porto Alegre. Porto Alegre, gaúcho que tá de chimarrão não, tá? Não, tô tomando uma água, uma aguinha, né? Uma água, tá meio amarela a água dele, mas tá tomando uma aguinha, né? Exatamente. Quanto vai ser o jogo? 3-1 também. Também tô no palpite 3-1 hoje. Certo, seu nome? Maicon, Guaíra. Guaíra, quanto vai ser, vai? 3-0 hoje. 3-0, deixa eu pular ela aqui, pera aí, eu explico por quê, seu nome? André. Vem da onde? Chega pra cá, André. Veio de Guará. De Guará, Guaratinguetá? Não, Guará mesmo. Guará, tá perto de Ribeirão Preto. Ah, perfeito, quanto vai ser? 3-0. 3-0, você? André. André, quanto vai ser, André? 3-0. Pessoal otimista. Você está daqui, veio de Guaíra? Guaíra, Fiel, Guaíra, São Paulo. Seu nome? Dudu Timão. Placar? 4-1 Corinthians. Agora chega pra cá, dona Wanda. Passa pra cá, dona Wanda. Essa Anitta, ela é conhecida, é símbolo torcedora do Corinthians. E hoje vai ter muita pressão. Por quê? Quer ver que, olha, sente só o grito dessa mulher, como é que é? Vai! Corinthians! Corinthians! Esse é o clima. A dona Wanda tá por aqui. É nóis, Anitta. A gente volta daqui a pouco no Gazeta Esportiva com esse clima. 21h45, bola rolando por aqui, Anitta. Até já, garrafa! Olha, se não vencer com um grito de guerra desse, meu Deus do céu, não vence nunca mais. Boa noite, gente. É quase uma vocalista de thrash metal. Bom... A empolgação acho que faz sentido. Eu também estou otimista em relação ao Corinthians hoje. Casa dos três ali, todo mundo nos 3-0, 3-1, 4. E a lógica aponta neste sentido. Lógica, pois é, lógica a gente vai falar daqui a pouquinho, que nem sempre a lógica prevalece. Eu lembro até do nosso comentário, a gente vai falar sobre isso, é que a gente está conversando nos bastidores sobre o resultado que está acontecendo agora. Infernal, eu não vou falar disso. Não. A gente fala. Então, a gente lembra da semana passada, porque conversamos, a lógica aponta uma coisa, mas é sempre da lógica. Mas num primeiro momento, eu acredito numa vitória tranquila do Corinthians também, acho que quem apontou aí 3-0, 3-1, acho que é mais ou menos por aí. Levando em consideração, obviamente, que o time apresentou contra o próprio Cerro no Paraguai e que apresentou contra o Botafogo no final de semana. São times distintos, são posturas distintas, mas o Corinthians me parece muito bem organizado. E se mantiver essa forma aí, eu acho que ganha o jogo. Flávio Prado. Então, depende, boa noite, Celso, boa noite, Anitta, depende de que tempo o amigo se refere no Paraguai. Porque o primeiro tempo do Corinthians do Paraguai foi muito bom. Segundo tempo ele desandou a dar bordoada em todo mundo e fez um segundo tempo muito ruim. Claro que o Corinthians é infinitamente melhor que o Cerro, claro que o Corinthians tem tudo, é muito favorito mesmo e deve ganhar o jogo. Mas foi muito preocupante aquele segundo tempo, né? Foi uma coisa muito estranha, né? Tomou 3 gols, sei lá quanto tempo o Corinthians não toma 3 gols de alguém, um negócio meio... Mas com 2 a menos, né? 2 a menos que o Corinthians provocou, né? Não, claro. Distribuíram o pontapé e tal. Tem aquela coisa de falta de encaixe contra determinados times.
Eu acho assim, vai ganhar, espero que ganhe, não tem por que não ganhar, tudo isso é verdade. Mas jogou muito bem contra o Botafogo, foi a melhor partida do ano, do Corinthians, inclusive. Foi outro time que jogou, né? Não foi exatamente o que vai jogar hoje. Mas, enfim, é de se esperar que ganhe o jogo. Tomara que ganhe, não tem por que não ganhar. Mas é bom ficar esperto, porque aquele segundo tempo do Paraguai realmente foi preocupante. O jogo foi esquisito demais, mas deve dar Corinthians, sim. Daí a gente convida você aí de casa a votar na nossa enquete, que está no ar no site gazetaesportiva.com. A pergunta de hoje continua sendo sobre o duelo entre Corinthians e Cerro Porteño na Arena do Corinthians. Qual será o resultado desse jogo? Vence o Corinthians? Dá empate? Ou o Cerro Porteño leva? Acesse o site e vote o resultado no fim do programa de hoje. Qual foi o seu palpite? Foi Corinthians, Como né? diz a senhorinha lá, Corinthians! Corinthians! E o Flávio, Corinthians? Até porque Corinthians é Brasil. Todos nós brasileiros torceremos pelo Corinthians, é claro. Uma pequena ironia. Eu a gente acredito segue em aqui Coelhinho da Páscoa, Papai Noel. A gente segue aqui falando da Libertadores, que ontem já teve brasileiro em campo, viu? Nos acréscimos, o Grêmio arrancou um empate importante contra o São Lourenço e garantiu provisoriamente o segundo lugar no grupo da morte. E a noite de terça-feira também contou com o jogo da sensação da Libertadores até agora. O Atlético Nacional da Colômbia, que goleou o Peñarol jogando no Uruguai e manteve 100% de aproveitamento em 4 partidas disputadas. A rede também balançou nos grupos de Atlético Mineiro e Corinthians e os resultados não favoreceram os brasileiros. A FIFA solicitou à justiça norte-americana que devolva à entidade dezenas de milhões de dólares que foram desviados por ex-dirigentes da entidade. Ela também pediu que ex-dirigentes envolvidos em escândalos de corrupção paguem indenização. Entre esses ex-dirigentes estão os ex-presidentes da CBF, Ricardo Teixeira, José Maria Marim e Marco Polo Del Nero. No comunicado enviado aos Estados Unidos, a FIFA se coloca como vítima do escândalo e quer que os dirigentes devolvam o dinheiro recebido em salários, passagens, hospedagens e diárias entre 2004 e 2015. A quantia total cobrada dos 3 brasileiros é de mais de 5 milhões de dólares. José Maria Marim encontra-se em prisão domiciliar nos Estados Unidos. Ricardo Teixeira e Marco Polo Del Nero estão no Brasil, mas não se arriscam a viajar para fora do país. Em entrevista ao site Globoesporte.com, Ricardo Teixeira disse que entrará com um processo contra a FIFA por danos morais. Ele também cobrou que a FIFA exija os valores desviados por Michel Platini, segundo Teixeira, o único caso de desvio de dinheiro comprovado. Sobre a saída da CBF, ele disse que deixou a entidade porque quis. Eu acho muito engraçado. Engraçado não, na verdade é muito triste, Flávio. Por quê? As pessoas, quando aprontam, querem sair do país, saem. Aí depois, quando elas estão na iminência de prisão, elas voltam para o Brasil. Ou seja, lá fora um monte de gente não pode viajar porque vai ser presa. Você tem aí político envolvido, você tem dirigente. O Ricardo Teixeira, ele voltou para o Brasil para não ser preso. Fica entre o Brasil e o Paraguai. Bom, aí realmente foi uma grande quadrilha. Aqui não acontece nada. Era uma grande quadrilha que se organizou, né, via João Avelange, e ali todo o dinheiro era sujo. Dinheiro para lá, dinheiro para cá, dinheiro para lá, dinheiro para cá. E realmente todo mundo tem que devolver dinheiro para todo mundo. Mas tudo que for para ferrar esses caras, eu sou a favor. Então, se puder tomar o dinheiro desses caras de volta, tem que tomar mesmo. Porque, na verdade, o dinheiro não é nem da FIFA, nem do Ricardo Teixeira, nem do Marim e nem do Marco Polo Del Nero. É do futebol que esses caras tomaram. É uma grande safadeza, roubaram muito o nosso futebol. Pois é, antes cometia um crime fora, estrangeiro, né? Vinham para se esconder do Brasil. Agora o Brasil aqui é justamente o lugar onde as pessoas ficam para, por exemplo, Marco Polo Del Nero. Se sair do Brasil, o que acontece? Né? O Ricardo Teixeira. E aí? Mas o Brasil recebe ladrão de tudo quanto é jeito. Lembra que o ladrão do Tem Pagador não ficou aqui? Foi recebido com toda a honraria. Ronald Biggs. Ronald Biggs foi recebido com todas as honrarias. Aí, há pouco tempo, receberam... Foi folclórico, né? Receberam o cara lá da Itália também, foi recebido com todas as honras. Aqui é uma festa, é uma maravilha.
Bom, e falando da CBF, hoje o atual presidente em exercício da entidade, o Coronel Nunes, compareceu à CPI do futebol em Brasília. Esse é o nosso destaque de hoje no site gazetesportiva.com. Embora tenha sido bombardeado por perguntas do senador Romário, Nunes pouco falou e ficou em silêncio na maioria das vezes. Ele foi criticado por Romário, que disse que o coronel não tinha coragem, diferente de outros coronéis que ele conhece. Por fim, o senador acrescentou que o atual mandatário não tem autonomia e nem capacidade para presidir a CBF. O coronel Nunes já havia se recusado a depor na CPI do futebol em outras 3 oportunidades, mas hoje foi obrigado a se apresentar através de uma condução coercitiva pela Justiça do Pará, que é o estado dele. O Nunes é um Zé Mané, né? É um coió, né? Ele tá lá, é um coió. É um coiózão. Você vê, não é um coió. Não sabe nada. É um coiózão que tá lá e tá lá fazendo o papel de um mané, um coió. Ele é quase uma... Ele tem mais ou menos a expertise, no caso, que a Dilma tem agora, com a nova situação lá. Ele é um coió. É um coió que tá lá, mas tem que tomar pressão também por fazer papel de marionete. Agora, também vou contar uma coisa para você. Se a moralidade do futebol está nas mãos do Romário, estamos bem, viu? Meu Deus do céu. Campeonato Paulista, em jogo adiantado da 11ª rodada, o Santos foi a Piracicaba enfrentar o 15 e voltou com 3 pontos. No Barão de Serra Negra, o Santos venceu o 15 de Piracicaba pela contagem mínima. Lucas Lima cruzou na área e Gustavo Henrique fez o único gol do jogo. Santos 1-0. O Peixe é o líder do Grupo A com 21 pontos ganhos. Não foi hoje um jogo técnico, eu reconheço. O próprio primeiro tempo nós não conseguimos encaixar e nem nos encontrarmos em trocas de passes, mas eu acho que mesmo assim a necessidade da partida fez com que nos desdobrássemos para mantermos um resultado que foi muito importante aí para a nossa sequência, e eu espero que continuemos aí evoluindo. Bom, o Santos, Flávio, dos grandes é o time que menos perdeu na temporada, mas também a gente não pode desconsiderar o fato de só jogar o Campeonato Paulista. O nível técnico é outro. O Santos não jogou bem não, viu? Ontem a coisa foi brava. O nível técnico é outro. Corinthians, São Paulo e Palmeiras estão na Libertadores, adversários... Pode falar que a Libertadores é uma várzea, mas os adversários, né, tem outra... Viagens, né? Tem os viagens mas o Santos está fazendo o papel dele. Está aí, melhor campanha do Paulistão. Tá jogando bom futebol. Ontem não jogou bem, excepcionalmente. Digamos que a vitória veio, sabe, até com um pouquinho de felicidade. De novo, as torcidas marginais brigaram lá com a polícia. Mas o Santos, ele é o favorito ao Campeonato Paulista, sem dúvida. E pelo Campeonato Mineiro, o Cruzeiro aproveitou o jogo atrasado que tinha para fazer contra o Uberlândia e venceu disparando na liderança com 3 pontos de vantagem para o vice-líder Atlético. No Mineirão, o Cruzeiro recebeu o Uberlândia e venceu bem. O zagueirão Bruno Rodrigo de cabeça fez o primeiro da Raposa. Depois, os argentinos roubaram a cena. Lucas Romero, cobrando pênalti cheio de estilo, ampliou. E Ariel Cabral, no rebote do travessão, tocou de cabeça para fechar a conta em Belo Horizonte. Cruzeiro 3, Uberlândia 0. Acabou ontem a primeira etapa do Mundial de Surf. Dessa vez, os brasileiros não se deram tão bem quanto no ano passado. O mineirinho, atual campeão do mundo, foi superado nos últimos segundos pelo australiano Matthew Wilson, que deixou a competição ainda nas quartas de final. Já Filipinho Toledo, que vinha tirando as notas mais altas e defendia o título da etapa, também foi derrotado pelo algoz de Mineirinho na semifinal. Matt, inclusive, foi o grande campeão da etapa da Gold Coast, derrotando o norte-americano Kolohe Andino na final e largou na frente em busca do título mundial. Depois do término da competição, o Felipe Toledo foi diagnosticado com uma lesão na virilha e vai ficar de fora das próximas 2 etapas. O Mundial de Surf volta a partir do dia 24 de março em Bells Beach. E aí, você está gostando do programa? Tem alguma sugestão? Você pode falar com a gente através do nosso Twitter. O endereço é twitter.com/Gazeta Esportiva. E se você quiser rever alguns dos nossos programas, é só procurar o Gazeta Esportiva lá no site da TV Gazeta. O endereço é tvgazeta.com.br. Recados? Abraços? Apertos de mão? Abraços para você. Obrigada, Celso.
O Flamengo entra em campo nessa noite pela Copa do Brasil quando encara o Confiança pela primeira fase do torneio. E mesmo em Aracaju, longe de casa, o rubro-negro arrastou uma multidão para o aeroporto da cidade. Mais de 1.000 torcedores foram até o aeroporto de Aracaju para receber o time do Flamengo. Houve até carreata de torcedores para acompanhar o time até o hotel onde a delegação se hospedou. O jogo entre o rubro-negro carioca e o Confiança pela Copa do Brasil faz parte das comemorações do aniversário da cidade de Aracaju, que amanhã completa 161 anos. Contudo, clima de festa, só mesmo até a bola começar a rolar. Dentro de campo são 11 contra 11, onde tudo pode acontecer. A gente não pode menosprezar nenhuma equipe, que hoje o futebol vem mostrando isso. Então a gente tem que entrar dentro de campo como a gente vem entrando, focado, buscando o gol a todo momento e mostrando a nossa qualidade. Muricy Ramalho deve mandar o que tem de melhor para o campo hoje, já que a Copa do Brasil é tratada com seriedade no Flamengo. Afinal, o título pode levar a equipe a uma outra disputa. Voltar a jogar uma Libertadores eu acho que é um sonho de qualquer jogador. Então a gente vai em busca sim, seja pela Copa do Brasil, seja no Brasileiro. Mas a gente tem que pensar esse ano e o foco é ganhar títulos. Uma vitória rubro-negra por 2 ou mais gols de diferença elimina o jogo da volta. E a Libertadores continua nessa quarta com o duelo entre Atlético Mineiro e Colo-Colo, que se enfrentam no estádio Independência. Com problemas no gol e no meio-campo, o técnico Diego Aguirre terá que usar o elenco para superar os chilenos. Agora, vice-líder do Grupo 5, o Atlético Mineiro tenta reassumir a ponta nesta noite diante do Colo-Colo no Independência. Jogo difícil, mas o Galo não quer repetir o empate da semana passada contra os mesmos chilenos. Vamos a jogar em casa com nossa gente, que somos time muito agressivo em casa, muito ofensivo. E então aí temos que tentar ganhar o jogo do primeiro minuto, mas saber que não podemos entrar na desesperação de talvez da gente. Diego Aguirre terá desfalques importantes para esse jogo. Leandro Donizete, suspenso, dá lugar a Júnior Urso. Eu espero uma partida muito batalhada, muito disputada. Espero que o Atlético consiga colocar em prática o que foi treinado para que saia com a vitória. E o goleiro Giovani entra na vaga de Vitor, que sofreu uma lesão no menisco e já foi operado na tarde de hoje. A gente costuma falar pouco em prazo, mas por se tratar de um procedimento cirúrgico, a gente trabalha com expectativa em torno de 4, talvez 6 semanas. Essa é a expectativa, caso tudo corra bem. A notícia boa é que Robinho está recuperado da contusão na coxa e será opção para o jogo de logo mais. Flávio, está aí um jogo que pode definir a classificação do Atlético. Sim. O resultado lá em Santiago acho que foi muito bom. Aquele 0-0, o Atlético nem jogou tão bem. Ele ganhou no Peru também, né? Então. Ganhou no Melgar. Ou seja, o Atlético ele faz uma campanha muito tranquila, né? O Diego Aguirre chegou bonitinho, acertou o time. Muito bem, o Atlético está legal no campeonato, está bem. Ele é o melhor brasileiro até agora. É o melhor brasileiro. Ou mais tranquilo, vamos dizer assim. Então, e curiosamente, claro que é tudo muito cedo, né? Tanto que se você considerar a primeira fase da Libertadores passada, o River Plate foi o pior time e foi campeão. Vamos com calma, né? Vamos mas se pudesse fazer uma projeção agora dos times que a gente viu jogar, acho que o Atlético Mineiro tem condições de brigar com o título com o Atlético Nacional, por exemplo. Então, mas ele pode, por exemplo, o Atlético ele pode pegar por exemplo, o São Paulo, que está aí meio... Aí São Paulo é Atlético favorito? Não. O River, você lembra quem ele pegou? Sim, o Boca. O Boca, e aí deu aquela confusão, o jogo que não acabou e tal. Não, é tudo muito cedo, mas vamos falar no hoje. Até agora o Atlético cumpre direitinho. Não deverá ser o primeiro geral, porque o primeiro deve ser o Atlético Nacional, né? Mas tá legal, tá cumprindo a parte dele, ótimo, tá muito bem o Atlético, sim. Os times argentinos, curiosamente, Boca, River, quem está apresentando futebol bonito, mas não está vencendo, Rosário e o São Lourenço. Os dois jogos com o Grêmio foi... Isso mais ou menos, eu acho, mas o Rosário está jogando bem. Sim, tá. Jogando bem. E logo mais, 7h30, é a vez do São Paulo entrar em campo pela Libertadores contra o Trujilhanos na cidade de Valera, na Venezuela.
Com apenas 1 ponto em 2 partidas, só a vitória interessa para o tricolor paulista. Mas o time de Edgardo Balsa vai ter que se superar para conseguir trazer os 3 pontos. Só para chegar até o local do jogo foram nada menos do que 29 horas de viagem, contando com uma parada em Maracaibo para dormir. Mas não é só o pouco descanso que traz preocupação para os jogadores do São Paulo. Depois de uma longa viagem, o São Paulo treinou ontem no estádio José Alberto Pérez, local da partida de logo mais diante do Trujillianos. O gramado é meio irregular, a bola não corre tanto, mas a gente tem que estar acima disso. O gramado, independente se não é realmente não é dos melhores, mas independente disso, a gente veio do Brasil até a Venezuela para buscar esses 3 pontos. Isso aí não pode ser desculpa nenhuma. A gente tem que colocar a bola no chão e fazer o nosso jogo. O técnico Edgardo Balsa deve escalar o tricolor da seguinte forma: Denis no gol, Bruno na lateral direita, Lugano e Rodrigo Caio vão formar a dupla de zaga e Mena será o dono da lateral esquerda. Hudson e Thiago Mendes serão os volantes. Centurion, Paulo Henrique Ganso e Carlinhos completam o meio de campo. Na frente, Allan Kardec. Flávio, dos grandes, o São Paulo, de grande São Paulo, eu digo, né? O São Paulo foi o que mais perdeu. E é um time imprevisível. Tanto pode encaixar um bom jogo lá, o Ganso jogar muito e o São Paulo golear o tal do Trujillianos, pode de repente ser surpreendido e perder o jogo. Quer dizer, não dá para você confiar no São Paulo. Essa acho que é a sensação. Estranho. O São Paulo, ele vacila, ele é irregular até dentro do próprio jogo, às vezes. Palmeiras, o primeiro jogo contra o Palmeiras foi ótimo. Os primeiros 35 minutos do São Paulo, irrepreensíveis, não é? Se ele fizesse 2-0, 3-0, não seria nenhum absurdo. Já no segundo tempo, se ele tomasse 3-0, também não seria nenhum absurdo. É um time irregular. Ele é realmente estranho. Aí fez uma partida ótima contra o River, né? Só para lembrar, e tem feito alguns jogos terríveis, então você não sabe. Agora, gente, 29 horas de voo para você chegar no local. É mais fácil ir para o Japão. O campo é uma várzea. É mais fácil você ir para o Japão. Não precisa muito, faz o jogo em Toronto. Não é melhor jogar. Aí você vai dizer, mas não tem futebol no Canadá. Tem em Trujillo. É, chama Valleja lá o lugar. Pô, sabe, vai te catar. Vamos joga em Washington, pô. Se o jogo fosse em Washington, tem o DC Washington lá, que já ganhou várias vezes o torneio lá dos Estados Unidos. Pô, fosse em Orlando. Cara, aí faz um troço decente, um jogo bonito. Tem que fazer uma Copa Libertadores da América mesmo. Eu também defendi. Uma Liga América, a Liga dos Campeões da América. É isso aí. Acabar com essa porcaria. Isso aí não acrescenta nada. Elitismo. Não é elitismo, não. É fazer uma coisa que presta. Que é rentável, né? Há quanto tempo a gente tem essa Libertadores e essa porcaria cada vez mais? E isso quando não tem aquelas entradas de campo que o cara tem que entrar. Com a tropa de choque para defender o cara que vai bater escanteio. É ridículo, sabe? É um negócio horroroso. Não dá, não tem mais sentido isso, acabou. Isso aí é muito varziano e não melhora. Aí aparece um time de vez em quando, depois some. Você vai ouvir falar desse time, vai falar do Sérgio Valerro, depois você nunca mais vai ouvir falar, não quer dizer. E o Brasil não é diferente, não, viu? Na Comercial, por exemplo. Não, e o Brasil também não é diferente, claro não. Você também vê aqui os timecos, de vez em quando aparece e some. Então, eu estou falando em geral, tem que evoluir, a América tem que evoluir. O São Caetano não disputou a final de Libertadores? O Barueri, os caras não têm o que comer. É uma coisa vergonhosa. Então, sabe, outro dia estava na Série A. Então tem que fazer uma coisa decente, tem que virar uma coisa profissional mesmo. Claro. Acabar com esse negócio. Chega, gente, chega. Isso é varziano, isso aí é ridículo. Qualquer hora os caras vão. O Palmeiras não teve um jogo que ele foi de caminhão disputar no. É verdade, na Libertadores. Uma coisa vergonhosa. Bolívia, não foi? Acho que. Foi lá onde é que foi, umas porcarias. Isso não existe mais. Vamos fazer uma coisa séria, uma coisa. Enquanto você vê lá na Champions League, na Liga UEFA, um negócio bonito, um espetáculo limpo, uma coisa bonita, decente. Acabar com isso aí, fazer uma coisa séria, né? Futebol é profissional. Menos política e aí o erro, Flávio, me desculpa, está com os clubes. Já passou da hora de os clubes se unirem, mas não, vamos fazer uma liga. Claro. Uma Liga das Américas. E os caras aqui, os caras da Conmebol, tudo vagabundo. Os 3 últimos presidentes estão todos presos. Eu não estou elitizando o futebol, estou propondo
profissionalismo. Claro. Ser profissional não é ser elitista. Não. Isso que eles fazem é varzeando. E por que é varzeando? Para roubar. Claro. Os caras querem essa bagunça porque aí você rouba. Quando você faz uma coisa profissional, é mais difícil roubar. Quando você faz essa várzea toda, rouba-se pra caramba, vai de qualquer lado. E é claro que há interesse dos clubes, porque roubo começa dentro dos próprios clubes. Claro. É isso que nós precisamos acabar. Não, e acaba com essa história também, que não tem o menor sentido, né? Por exemplo, convida um clube mexicano para jogar aqui por causa do dinheiro das televisões do México. Tem que participar mesmo. E aí, um clube mexicano, se ganhar a Libertadores, já teve muito perto, Cruz Azul contra o Boca, o Tigres foi contra o Internacional. Isso. Ganha um mexicano, não pode disputar o Mundial de Clubes, porque... E aí tem uma tal de Conca Champions, um negócio ridículo lá e tal, que um time do Canadá, aliás, já jogou contra e quase ganhou. Pô, fazer um negócio por coisa séria. Não tem capacidade para jogar, não joga, pô. Essa coisa, o pequenininho que fique grande. Se não ficar grande, que não dispute. Um abraço. Dane-se, fazer o quê? E o atacante Chiesa, que pediu para não viajar com o restante da delegação São Paulina para a Venezuela, não é mais jogador do clube. Ele foi anunciado hoje como reforço do Vitória da Bahia. O atacante disputou apenas 2 partidas com a camisa do tricolor e era a terceira opção para o setor. Em troca, o São Paulo deve receber 2 jogadores das categorias de base do time baiano, que também pagará $1 milhão à vista para o tricolor. Aí você vê como o São Paulo contratou bem, né? E esse aí tem um cheiro de arroz queimado, essa negociação. Mas tem um cheiro de arroz queimado. São Paulo comprou à vista, pagou uma grana. Quando contratou, eu falei, pô, esse cara passou pela Ponte Preta, não jogou, deram um bico nele. São Paulo pagou uma grana, não lembro quanto foi, mas foi um dinheiro importante, né? Claro. Um cheiro de arroz queimado essa contratação. Eu não sei quem contratou, mas precisa explicar, tem que se explicar. Claro, óbvio. Olha, cheiro, uma das contratações mais... De vez em quando tem umas contratações do São Paulo, em todos os times, né? Sim. Eu nunca entendi como é que o São Paulo conseguiu, porque é ida e volta, ida e biri, né? Como é que o São Paulo vendeu Douglas pro Barcelona, é mal explicado. Como é que comprou o Chiesa? Essa contratação estava na Rodrigo cara. Caia e não foi. Estava na cara que é um negócio que não era jogador para São Paulo, aí pagou à vista. Por que não emprestou? Olha, cheiro de arroz queimado, estranhíssimo esse negócio. Muito estranho. Tem cara de Maidana, sabe? Um negócio muito estranho. A gente volta a falar do Corinthians, que essa noite encara o Cerro Porteño aqui em São Paulo. Osmar Garrafa está lá em Itaquera, por isso a gente vai de novo estabelecer contato com ele. Boa noite, Garrafa. A Fiel está chegando por aí em peso, hein? De forma ainda modesta, Anitta. Você pode observar aqui ao fundo, ao nosso fundo aqui, a estação Itaquera do metrô. É aqui, obviamente, o principal ponto de chegada da torcida corintiana, né? E ela é uma movimentação ainda muito pequena, até porque o jogo começa às 21 horas mais 45 minutos. Os portões foram abertos há pouco, mas, repito, a movimentação é muito tranquila, mas isso não significa que a arena não vai lotar. Vai sim, repito, foram 47 mil ingressos colocados à venda, já 37 mil de forma antecipada foram vendidos e ainda existem ingressos à disposição dos torcedores. A estimativa é algo em torno de 40 mil ingressos. Sobre o Cerro Porteño, até porque a partida de hoje vale a liderança do grupo, o Cerro Porteño chegou ao Brasil na última segunda-feira. Ontem estava programada uma atividade aqui em Itaquera, o reconhecimento do gramado. Isso acabou não acontecendo. O Cerro se movimentou somente ontem pela manhã, aqui na capital paulista, e aí a definição da equipe ficou para momentos antes da partida. O que nós sabemos da equipe paraguaia é que o Cerro não tem nenhum problema, venceu pelo torneio Apertura do Campeonato Paraguaio no último final de semana, vem com força máxima para enfrentar o Corinthians. E esta partida, repito, vale a liderança. O Corinthians, que hoje é o terceiro colocado, com o Santa Fé em primeiro com 7 pontos. O Cerro também tem 7 em segundo e o Corinthians é o terceiro com apenas 6 pontos. Se o Corinthians vencer, ele assume a liderança do grupo. Agora, se tropeçar, pode ficar fora da zona de classificação, restando ainda mais 2 jogos depois da partida de hoje para complementar a fase classificatória. O Corinthians tem Cerro hoje aqui em casa, ainda na arena, joga contra o Cobressal, uma equipe que está praticamente eliminada do grupo porque não somou nenhum ponto, e depois tem uma única partida fora para encerrar a sua participação nesta primeira fase, jogando na Colômbia contra o Santa Fé. O time para hoje, como já foi destacado anteriormente, tem 2 problemas. O Rodriguinho e o André estão suspensos, ficam de fora. O Elias está no departamento médico e o
Tite confirmou mesmo o garoto Maicon, de 18 anos, como novidade no meio-campo corintiano, e no ataque o Luciano ganhando a preferência do treinador. Arbitragem argentina para hoje, expectativa de um grande jogo, Corinthians e Cerro Porteño, a partir das 21 horas, mais 45 minutos. Temperatura nesse momento aqui, Anitta, 22 graus, mas o pessoal vai chegando, tomando aquela aguinha amarela que você bem conhece, vai começando a gritar, vai Corinthians, o clima vai esquentando, e às 10 da noite, a arena aqui vai estar um verdadeiro caldeirão. Boa noite, Anitta. Boa noite, Garrafa. Acho que ainda dá tempo. A gente vai falar com ele, não? Eu estou impressionado que o Garrafa ele fala com conhecimento de causa sobre essa água amarela, né? Gosta de um goró? Não sei, acho que, mas pelo jeito, né? Ele fala com propriedade da água amarela. Enfim, são coisas... Bem, os caras falam que é água que passarinho não bebe. Pois é. Essa também é antiga, né? Então, os caras falam lá. Eu, como não sou pinguço, eu não sei, né? Sobre o time do Corinthians, Flávio, olha, eu vou falar uma coisa. Sai o André e sai o Rodriguinho. O André eu acho mais técnico, né? Eu acho mais técnico, e o Rodriguinho é um jogador mais apropriado para a armação. Mas, por outro lado, eu acho que o Corinthians ganha com a presença do Maicon e com a presença do Luciano. Por quê? Porque o Maicon, e o próprio Tite já reconheceu isso, apesar de ser um jogador jovem, 18 anos, foi do elenco corintiano o que melhor fez a função do Elias. Vamos imaginar, um clone do Elias, o jogador que, com as características mais semelhantes, marca bem, sai para o jogo, tem boa finalização. E o Luciano, embora seja menos técnico que o André, não sei se você concorda comigo, ele é mais finalizador. Ele tem uma capacidade de finalização impressionante, o Luciano. Eu acho que o Corinthians sai ganhando com esses dois no time. O Michael, ele vai bem, sim. Um garoto tá chegando bem, está indo bem, né? Quando o Corinthians emprestou aquele... Marcial. Muita gente achou, mas parece que o Tite já tinha meio que acertado. E ele queria um jogador como o Willian, e aí é uma questão de gosto, né? Esse menino está bem, tá aparecendo bem, pelo menos por enquanto está tudo tranquilo. É muito jovem, claro, 18 anos, pode acontecer. André, eu acho. André é do Neymar, é jogador que o Neymar fez. Aí Você põe no meio pacote do Zelov, do Wesley, do Ganso, do Kardec, do Wesley. Que não vai dar em nada. É jogador que sente falta do Neymar. É jogador que podia ser você que está aí, eu, qualquer um. É jogador que... É jogador do Neymar. Ele olha, cadê o Neymar? Não tem o Neymar. Tivesse você lá, eu, qualquer jeito, estava jogando lá no Corinthians também. Enfim, o Luciano é melhor. Vai funcionar mais. Recém-chegado ao Palmeiras, o técnico Cuca vai se virando aí para tentar dar a sua cara ao time alviverde. O primeiro grande desafio do treinador acontece já amanhã contra o Nacional do Uruguai, onde uma vitória é fundamental para o clube brasileiro continuar na briga por uma das vagas no grupo. Mesmo com poucos dias de trabalho, Cuca já promoveu algumas mudanças na equipe. A reportagem é do Adriano Dolfi. A era Cuca já começou com tudo no Palmeiras. Antes da viagem ao Uruguai, o treinador bateu um longo papo com o elenco. Além de conversas individuais, fez também alterações no time titular. Edu Dracena na zaga, Egídio na lateral esquerda, Zé Roberto no meio-campo e Gabriel após uma longa recuperação, voltando à equipe como volante. Alione, Dudu e Alexandre completam os titulares. A expectativa entre os jogadores de Robinho, que treinou entre os reservas, é grande. A gente foi sabendo domingo de manhã ali que tinha acertado, então não deu tempo da gente conversar muito, mas a expectativa é muito grande. É o último brasileiro a ser campeão da Libertadores, é uma competição que nós buscamos muito esse título, então ele chega com uma responsabilidade também, mas chega com uma expectativa muito grande do elenco. Então o grupo conta muito com ele, confia muito nele, tenho certeza que a resposta vai ser bem rápida. Hein? Uma mudança no comando que poderá fazer bem no quesito confiança e também na hora de corrigir os erros da equipe. A gente está sem confiança nenhuma dentro de campo, eu acho que a gente está faltando um pouco de confiança, eu acho que isso a gente tem que deixar para lá e pegar essa confiança do clássico aí, dos jogos, de repente do primeiro tempo ali contra o Rosário. Eu acho que isso é o que mais a gente tem que tirar. Agora chegou o Cuca e não adianta a gente
Só achar que o treinador vai mudar tudo, se nós não tentarmos mudar algumas coisas também que a gente tem que melhorar. No jogo de ida, muita discussão e catimba. A expectativa para o duelo desta quinta-feira é a mesma, desta vez com a arbitragem de Carlos Vera, juiz bastante criticado pela direção palmeirense, pois esteve na eliminação da Libertadores em 2009. Para o meia Robinho, uma receita no quesito malandragem poderá ser bem importante. Se a gente for ver no primeiro jogo lá contra o River lá, nós saímos na frente 2 vezes e não fizemos nenhum tipo de cera. Acho que atrapalhou muito. Então, esse jogo do Nacional aí serviu também para a gente aprender um pouquinho, que está na frente, você tem que realmente dar uma enrolada. O jogo da Libertadores é isso. De vez em quando arrumar uma confusãozinha ali e segurar. Eu acho que faz parte do futebol isso aí. Como eles fizeram aqui, a gente tem chance de fazer lá. E eu acho que se estivermos na frente, com certeza eu serei um que vou enrolar um pouquinho ali. Flávio, eu sei que você gosta também desse tipo de coisa. Eu não acho que tem que arrumar confusãozinha, tem que catimbar. Tem que jogar bola. Simples. Tem que jogar bola que está faltando para o Palmeiras. Eu acho assim, dependendo do que vier, você tem que jogar o jogo. Claro. Você não pode afinar, você não pode ser medroso, não pode sentar na bola e chorar. Mas basicamente tem que jogar bola, claro. A Alemanha, ela jogou o jogo. Né? Agora, você não pode ser afinão, você não pode ser medroso. Você não pode partir com a predisposição, vou arrumar senão uma expulsão, 2 e já era. Morto, claro. Aconteceu com o Corinthians no jogo passado. Aí não, mas você não pode ser afinão, é isso que eu falo. Medroso não, mas o resto é. Mas me pareceu assim que ele quis dizer o seguinte, vamos pro jogo, se tiver que fazer... Se for o jogo, for esse, vamos pro jogo. Acho que o Palmeiras tem mais time que o Nacional. Também tem. E também não é difícil, né? Que o Nacional não tem nada, né? Mas tem que jogar bola, tocar bola. Só ver o que o Penharol tomou um totó enorme do Atlético Nacional ontem. Então, quer dizer... O que me causa estranheza, Flávio, é que o Palmeiras era treinado pelo Marcelo Oliveira. A gente viu como jogou o Cruzeiro quando foi bicampeão brasileiro. Os 2 anos jogando fino da bola. O time do Palmeiras não consegue trocar 3 passes certos, Flávio. Sabe? É muito difícil. O problema é que enche muito o saco, é duro trabalhar lá. Mas agora nós estamos em fase de deixar o Cuca trabalhar. Daqui a pouco vão começar a infernizar. Então, por hora, é bom o Palmeiras aproveitar o Cuca, aproveitar enquanto não vão torrar a paciência dele. E aí acho que é um momento que o Palmeiras tem que aproveitar. Dá para ganhar do Nacional. Não tem nenhum time do Uruguai hoje que possa pôr medo de time brasileiro. Pelo menos em tese. Não tem. Futebol uruguaio, ele foi um dos primeiros a, infelizmente, ter que começar a jogar os meninos, muita garotada indo embora. De 14, 15, 13 anos e mandar embora para fora. Vários jogadores do Uruguai nem passaram por lá. O próprio Lugano, ele estourou aqui no Brasil. O primeiro deles foi o Francesco, que mal jogou lá, ele apareceu no River Plate. Vários jogadores das importantes do Uruguai, eles nem passaram por lá. E hoje acontece no Brasil também. Mas isso começou lá no Uruguai por um momento de economia, por ser um país pequenininho e tal. Então, Nacional e Penharol, nossa, times absolutamente nos anos 60, 70, hoje não é o caso. Agora, o Palmeiras foi dominado amplamente pelo Rosário, contra o Nacional, que também tomou um baile no primeiro e no segundo tempo, melhorou no final quando fez aquele abafa. Contra o São Paulo, ganhou por 2-0, mas você viu o jogo também, 35 minutos e não existia Palmeiras. O Palmeiras, e como diria você, desculpa, permita-me parafraseá-lo, se fosse um cone ali... O Palmeiras não ia fazer nada. Mas estava na fase de atormentar o trabalho do próprio Palmeiras. Né? O Palmeiras se auto-boicota demais. Então, agora não. Agora já saiu o Marcelo Oliveira, todos os males acabaram. Todo mundo vai querer jogar. Então, agora é a vez de deixar o Cuca trabalhar. Então, vamos ver. Bom, o resultado final da nossa enquete no site gazetesportiva.com. Qual vai ser o resultado de Corinthians e Cerro? Corinthians, 54%. A gente volta amanhã às 6 horas da tarde. E o Celso? No Jornal da Gazeta, daqui a pouquinho. Barcelona ganhou de 3-1 do Arsenal, está classificado. O Bayern de Munique está perdendo 2-0 da Juventus. Felizmente foi buscar o 2-2, eles estão na prorrogação. Tá? 46 gols do vivo, Thomas Müller. E se Deus quiser vai se classificar. Os melhores têm que estar sempre na frente. Um abraço. Tchau.